Hoje tem Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o Bahia às 19h30 no Maracanã pela 12ª rodada da competição. O Flamengo vem de uma grande vitória na última partida pela Libertadores após vencer o Independente Medellín por 4-1 no Maracanã. No último jogo pelo Brasileirão, o Flamengo venceu o Fluminense no clássico Fla-Flu por 2-1. A partida terá transmissão do Premier. Jorginho e Eric Pulgar são os desfalques do Flamengo. Carrascal também está fora do jogo por suspensão após receber cartão vermelho contra a equipe do Fluminense. Alexandro e Everton Cebolinha estão pendurados. Se receberem cartão amarelo contra o Bahia, serão desfalques do Flamengo no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Jorginho também está pendurado, mas não enfrenta o Bahia no dia de hoje, pois está lesionado. Vamos fazer a narração da partida aqui no nosso canal. A Mayara vai narrar e eu vou comentar. Essa é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e já tivemos muitos jogos. No sábado, a equipe do Vasco venceu de virada a equipe do São Paulo por 2-1. O time do Botafogo goleou a equipe da Chapecoense por 4-1. Vitória e Corinthians ficaram apenas no 0-0. Cruzeiro conseguiu uma boa vitória contra a equipe do Grêmio, jogando dentro de casa e com isso conseguiu sair da zona de rebaixamento. O Mirassol e o Internacional estão se enfrentando neste momento e enquanto estamos gravando o vídeo, o Mirassol vai vencendo o Internacional por 2-0. Além, obviamente, da partida do Flamengo deste domingo, ainda teremos os confrontos entre Santos e Fluminense, Coritiba e Atlético Mineiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, Bragantino e Remo. Falando agora do confronto entre Flamengo e Bahia, é um confronto que coloca frente a frente duas equipes que estão neste momento na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Ambas equipes estão com 20 pontos e dá para considerar com certeza que é um duelo direto ali pela disputa pela segunda colocação, uma vez que a equipe do Palmeiras segue na liderança com uma vantagem considerável para o resto dos outros times. O Bahia tem 20 pontos, o Flamengo tem 20 pontos. É um confronto bastante interessante de duas equipes que jogam um bom futebol neste momento na temporada. Diferentemente do Bahia, o Flamengo ainda disputa Libertadores e Copa do Brasil. Já o time de Rogério Ceni disputa apenas o Brasileirão e a Copa do Brasil. Então temos tudo para ter um ótimo jogo no Maracanã. Além de ser um confronto entre dois times que estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, esse jogo para o Flamengo, além de ser importante por já ser um grande jogo, tem que se lembrar que nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, os próximos 4 jogos do Flamengo no Brasileirão, o Flamengo vai jogar 3 jogos fora de casa e só um jogo como mandante. Vamos aqui para a sequência, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa na 13ª rodada. Na 14ª rodada, aí sim o Flamengo joga como mandante, o Flamengo enfrenta o Vasco no Clássico Carioca. Na 15ª rodada, o Flamengo ele vai jogar fora de casa contra o Grêmio. Na 16ª rodada, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense. Então, depois do jogo contra o Bahia, o Flamengo vai ter nos próximos 4 jogos 3 jogos fora de casa e só um como mandante. Então é fundamental que o Flamengo vença, até porque vai jogar muitas vezes fora de casa no Campeonato Brasileiro. Assim como o Flamengo, o Bahia também tem 20 pontos. Quem desses times vencer essa partida pode ser vice-líder. O Flamengo hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas caso tenha a vitória do Bahia, o Bahia ultrapassaria o Flamengo na tabela do Brasileirão. Então é um jogo bastante complicado para o Flamengo. O Flamengo vai ter mais um jogo nessa sequência de muitos jogos na temporada, depois de ter enfrentado o Fluminense, que também ali está entre os primeiros colocados. Agora o Flamengo enfrenta o Bahia, o Flamengo com jogos bem difíceis nessa sequência de Campeonato Brasileiro e Libertadores. Um ponto interessante, tanto o Flamengo quanto o Bahia têm apenas 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Ambos têm um jogo a menos, ainda precisam jogar. Então, diferentemente da maior parte dos outros times, Flamengo e Bahia têm pelo menos um jogo a menos do que a maioria. É verdade, o São Paulo ali está na 4ª colocação com 20 pontos, mas o São Paulo já tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Tanto o Flamengo quanto o Bahia, eles têm 10 partidas que disputaram até aqui na competição
tem a mesma pontuação que o São Paulo, 20 pontos realmente. Se o Flamengo, por exemplo, Flamengo ou o Bahia tiver vencedor nesse confronto do jogo de hoje, que o Flamengo enfrenta o Bahia, se tiver vencedor, quem vencer chega a 23 pontos e ainda tem um jogo a menos a jogar, e aí poderia inclusive chegar a 26 pontos. O Palmeiras hoje está na liderança com 26 pontos, se vencer hoje chega a 29. Provável escalação: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Vitão, Alexandro, Everton Araújo, Lucas Paquetá, Gonzalo Plata ou Luiz Araújo, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. O Leonardo Jardim deve voltar com seu sistema de defesa titular. É verdade que tem uma dúvida ali na defesa entre Léo Pereira e Vitão. Eu acho que o Vitão é um jogador que, das partidas que ele teve, e não foi tão recente assim, ele jogou durante a partida, por exemplo, eu acho que a última partida que ele jogou foi contra a equipe do Bragantino. Antes dessa tinha sido contra a equipe do Corinthians. Já tem alguns jogos que ele não entra em campo. E para falar a verdade, ele não foi bem em nenhum dos dois jogos citados. É claro que é um jogo importante para o Flamengo e exatamente por isso eu começaria com o Léo Pereira. No meio de semana o Flamengo tem um confronto contra a equipe do Vitória na Copa do Brasil e ali sim faria muito sentido começar com o Vitão para esse duelo contra o Bahia. Acho que o Flamengo tem que começar com a sua linha de defesa a melhor que ele tem, que é Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela e Alexandro. É um sistema de defesa muito mais seguro do que o Flamengo pode fazer com outros atletas. Então eu começaria com essa linha de defesa titular. Everton Araújo se mantém na equipe titular do Flamengo, até porque o Everton Araújo vem jogando boas partidas e também porque neste momento ele não tem muitos jogadores para disputar a posição com ele, uma vez que o Eric Pulgar está lesionado e também está suspenso. Outro jogador que poderia, por exemplo, ocupar a posição de primeiro volante seria o Jorginho, mas o Jorginho também tem essa questão de estar, por exemplo, machucado. Então o Flamengo vai repetir alguns jogadores que já era de se esperar e que vem jogando com uma certa frequência. Outros, como a gente pode ver, o Flamengo vai fazer uma rotação maior entre Brasileirão e Libertadores. Alexandro, Léo Ortiz e Varela, esses jogadores em especial, estão jogando muito mais o Campeonato Brasileiro do que, por exemplo, a Libertadores. E como o jogo contra o Bahia é pelo Brasileirão, a expectativa é que esses atletas sejam titular. Bom, o Flamengo, dá para dizer que o Flamengo tem jogado muito bem ofensivamente, com o Lucas Paquetá jogando de volante. Então até faz sentido manter o Lucas Paquetá jogando de volante ali ao lado do Everton Araújo. Sem o Carrascal, que é desfalque por suspensão, é natural que um dos atacantes jogue ali pelo lado direito, até porque o Paquetá deve seguir jogando de volante, então fica ali realmente a dúvida se vai ser o Gonzalo Plata ou vai ser o Luiz Araújo, e aí o Flamengo muda bastante do que se fosse o Carrascal, porque o Carrascal é meia. No jogo de hoje, o Flamengo deve jogar com um trio de ataque, deve ter Samuel Lino novamente ali pelo lado esquerdo, tem jogado muito bem, tem sido um dos destaques do Flamengo nessa era Leonardo Jardim. O Pedro deve voltar ao time titular. No último jogo da Libertadores ele ficou no banco de reservas, ainda assim entrou no segundo tempo, fez o gol. Vai ser interessante a gente ver como é que vai ser a partida, se o Flamengo vai ter muito mais a posse da bola ou se o Bahia vai dividir um pouco essa posse de bola. Porque caso o Bahia consiga ter bastante a posse da bola no Maracanã, acho que faz sentido o Flamengo ter, por exemplo, 2 atacantes pelos lados de campo, até para aproveitar, quem sabe, os espaços que pode encontrar caso o Bahia tenha a posse da bola no campo de ataque. E isso pode deixar espaço atrás e o Flamengo pode conseguir, com uns atacantes de velocidade, aproveitar os espaços que tiver para poder fazer o gol. Mas acho que vai ser interessante a gente ver como que vai ser os times, se o Flamengo vai ter muito mais a posse da bola ou se vai ser uma posse de bola bem dividida no jogo do Maracanã. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dos jogadores nessa partida, mas é um jogo bem equilibrado entre Flamengo e Bahia. Os últimos 6 jogos entre Flamengo e Bahia por todas as competições são 5 vitórias do Flamengo e 1 vitória do Bahia. No entanto, na última partida entre as equipes, foi o Bahia quem venceu. O Bahia venceu o Flamengo por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, com gol de William José. Neste jogo, inclusive, o Danilo e o Wallace foram expulsos. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o like de vocês e até a próxima.